Bom dia! Bem dispostos? Ainda bem. A história que eu vos trago hoje é sobre uma menina como vocês. Era uma menina que vinha todos os sábados à igreja com o seu papá e com a sua mamã. E então estava ela um sábado sentadinha no seu lugar, ao pé dos seus pais, quando chegou a hora que aconteceu há bocadinho, que foi a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E então o que é que aconteceu? Começaram a tocar o hino, os diáconos e as diaconisas levantaram-se, começaram a passar ao pé das pessoas para levantar as ofertas e os dízimos. E então, a senhora que estava ao pé daquela menina abriu a sua carteira à procura do dinheiro e tal. Não, esta é muito grande, esta não pode ser. E procurou e esta também não. E agora? Encontrou uma também de 5 euros e pensou, esta para fazer troco é muito boa. As moedinhas que eu tenho aqui também são grandes. Olha, não tenho nada. Vamos guardar. E fechou os olhos. Fechou os olhos e fingiu que estava a fazer uma oração. A menina, que reparou no que a senhora estava a fazer, pensou, coitadinha da senhora, queria tanto dar a sua oferta, mas não tinha dinheirinho. E então olhou para o seu envelope que ela tinha no colo e que eram as suas ofertas e o seu dízimo que ela tinha guardado durante a semana para no sábado poder entregar. E então pensou, bom, eu vou dar o meu envelope a esta senhora para ela não ficar muito triste. E então virou-se para a senhora, entregou-lhe e disse-lhe, olhe, pode entregar o meu envelope, eu não me importo. Deus olha para cada um de nós e quando nós damos de coração, Deus fica muito feliz. A senhora, no princípio, olhou para ela, não conhecia aquela menina de lado nenhum, olhou para ela e ficou surpreendida. Ai, mas que conversa é esta? Mas depois começou a pensar naquilo que tinha feito. Porque a senhora era uma senhora que tinha dinheiro e que poderia dar a sua oferta e o seu dízimo. E ficou muito triste com a atitude que tinha tido. E então virou-se para a menina e disse, não, deixa estar, dás tu o teu envelope, eu tenho a minha oferta para dar. Vocês sabem, quando nós damos de coração, quer seja o dízimo, a oferta, quando nós ajudamos um amigo, Deus fica muito feliz conosco e dá-nos aquilo que nós entregamos, Ele dá-nos em dobro. Está bem? Não vamos esquecer de ser sempre amigos uns dos outros e sermos generosos. Um bom sábado para vocês. Podem ir para os vossos lugares. Você
já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e nunca acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Amém. Como todos sabemos, este sábado, além de ser um dia de adoração, é também um dia particular no nosso estar com Deus. É um dia de Santa Ceia, é um dia em que algo de muito especial nós estamos a celebrar e a comemorar. Neste sábado, nós vamos processar a Santa Ceia de uma forma diferente. E eu gostaria de comentar isto com os irmãos já para que possamos entender. Não será uma diferença radical, nós faremos apenas neste momento, logo dentro de instantes partiremos para o lava-pés e depois de voltarmos do lava-pés é que teremos a meditação e em seguida a própria cerimónia do partilhar do pão e do sumo da uva. De maneira que neste momento eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 13, e nós iremos ler do verso 12 ao verso 17. Depois desta leitura, teremos a oportunidade de cantar um hino que servirá como a nossa resposta espiritual também ao momento que virá a seguir, que será, portanto, o momento do lava-pés. São João, Evangelho de São João, capítulo 13, do verso 12 até o verso 17. Jesus tinha acabado de lavar os pés aos seus discípulos e Jesus retomava o seu lugar à mesa com eles. Diz então, São João, capítulo 13, a partir do verso 12. E depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis estas coisas, e bem-aventurados sois, se as fizerdes. O exemplo de Cristo é suficientemente motivador para que nós possamos lhe seguir as pisadas. Nós, nesta manhã, vamos ter a oportunidade também de lavar os pés ao nosso irmão, à nossa irmã. Nesta cerimónia, nós teremos apenas 2 espaços para o lava-pés. Os homens estarão deste lado, portanto, ao fazerem a sua saída, irão, portanto, ao lugar que habitualmente costuma ser reservado aos senhores, aos cavalheiros. As irmãs terão a oportunidade de sair pela porta que dá acesso ao lado sul da nossa igreja e terão a oportunidade também, as senhoras, de participar na Santa Ceia no lugar que é habitual para o lava-pés das nossas irmãs. Gostaria apenas de ressaltar 2 aspectos simples daquilo que acabamos de ler. Jesus Cristo, ao ter lavado os pés aos seus discípulos, ele não se estava a humilhar. Ele estava simplesmente a demonstrar quais são os parâmetros de grandeza do céu e do reino de Deus.
Ao lavar os pés a cada um daqueles homens, ele estava a demonstrar-lhes que, para que eles pudessem compreender e viver os valores do reino de Deus, era necessário que eles mesmos também estivessem dispostos a inverter as suas próprias prioridades, a alterar o conceito de importância que este mundo valoriza. E permitam-me dizer-vos, meus queridos, que aquela semana tinha sido uma semana muito difícil. Os discípulos tinham esgrimido e lutado entre si durante toda a semana. De maneira que quando eles chegam àquele momento de participarem desta ceia com o seu amado Mestre, embora percebessem que havia uma tensão emocional muito grande no rosto de Jesus, eles não estavam em condições espirituais de perceber a implicação e o significado espiritual de tudo aquilo que iriam viver dentro de instantes. É por isto que Jesus diz: vocês não o entendem agora, mas haverão de o compreender um dia. E ainda bem que estes homens entenderam um dia e, com o coração cheio de gratidão pelo seu grande mestre, eles perpetuaram este hábito, esta prática. A segunda ideia que nos é apresentada neste texto é que Jesus convida os seus discípulos a também participarem desta mesma cerimónia instituída por ele. Cada um de nós é convidado a participar deste ato de bondade, deste ato de humildade, deste ato de generosidade. Por isso, o Senhor nos faz este convite. Faz o convite a cada um de nós, para que possamos, de coração aberto, participar neste momento. Eu gostaria de convidá-los a que nós cantássemos as estrofes do hino 317. Este hino tem como título Sobre o Altar. Nós vamos cantar este hino, vamos cantá-lo de pé. Hino 317. E ao terminarmos as estrofes, a última estrofe deste hino, nós então vamos poder dirigir-nos ao nosso lugar de lava-pés. Como já dissemos, os homens poderão sair pela porta principal, as senhoras pela porta lateral, de forma a podermos ir então até o lugar do nosso lava-pés. Hino 317. Ao som do piano, vamos colocar-nos de pé para entoarmos com entusiasmo as estrofes deste hino. Jesus,
enquanto as notas do hino que cantamos continuam, nós vamos nos retirar para o nosso lugar. Pedimos que o possamos fazer de forma ordeira e silenciosa. Aqueles que por alguma razão optarem por permanecer neste espaço, haverá um serviço de canto congregacional que permanecerá para que o nosso espírito de adoração possa também continuar sintonizado com o céu. E que cada um de nós possa participar neste momento de uma forma espiritual, em comunhão com o nosso Deus. Que estes sejam verdadeiramente
E para continuarmos neste espírito, para entrarmos na nossa Santa Ceia, vamos cantar o hino 520, a Ceia do Senhor. Vamos então finalizar este momento de adoração com o hino 519, o Pão da Vida.
Na continuação da nossa adoração desta manhã, gostaria de convidá-los a abrirem a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 e 2. A breve reflexão que trago para este momento tem como título Ser um afortunado. Muitas pessoas consideram-se pessoas de sorte quando escapam miraculosamente de um acidente trágico. Outros sentem-se pessoas de sorte por terem conseguido ganhar num jogo de azar. Euromilhões, Totoloto, Totobola e outros tantos jogos que existem por aí. Há pessoas que se consideram sortudas por serem bonitas, por serem inteligentes, por serem talentosas. Outros ainda acham que são pessoas de sorte por terem nascido numa família rica ou abastada. As pessoas que moram em países pobres olham para os turistas e consideram-nos pessoas de sorte, tendo elas mesmas inveja dos turistas que vêm de países mais ricos do que o seu. Na verdade, o conceito bíblico de ter sorte talvez seja um pouco diferente daquele que o mundo considera. E aquilo que gostaria de partilhar convosco de uma forma muito breve é uma série de textos bíblicos que nos falam a respeito de qual é efetivamente o conceito de ser afortunado, de acordo com a Bíblia. Há uma expressão nas Escrituras que transmite o conceito de ser sortudo, de ser afortunado, de ser feliz ou beneficiado, bafejado pela sorte. Esta expressão é conhecida na nossa língua como ser bem-aventurado. Nós vamos ler alguns versos que nos falam justamente sobre o ser bem-aventurado. O Salmo 1, verso 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós conhecemos muito bem este texto e sabemos que ele inclusive traz uma promessa, dizendo que aqueles que têm a sua atenção, que têm o seu interesse voltado para o cumprimento e para a obediência à lei de Deus, serão como a árvore plantada junto a um ribeiro, para a qual as estações tanto da seca quanto do inverno não fazem qualquer efeito, porque o manancial de água que a abastece é permanente. Meus queridos amigos, bem-aventurados são aqueles também que procuram obedecer à lei de Deus. É interessante que este conceito que nos é apresentado aqui na palavra do Senhor nada tem a ver com ter sorte nos jogos de azar, nada tem a ver com possuir determinadas vantagens sobre outras pessoas. Não tem a ver com talentos, não tem a ver com beleza, não tem a ver com carisma, não tem a ver com recursos materiais ou com qualidades que a nossa família nos possa oferecer. Na verdade, o que a Bíblia nos diz simplesmente é que felizes são aqueles cuja opção está em fazer a vontade de Deus. Mas se nós avançarmos um pouquinho mais no livro de Salmos, indo agora ao Salmo 32, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, onde encontramos ali a palavra do Senhor dando-nos mais algumas indicações sobre o que significa ser bem-aventurado. E ali Davi, no Salmo 32, no verso 1, no verso 2 e depois no verso 5, nós vamos encontrá-lo a dizer-nos: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, dizia o rei Davi, secaram os meus ossos, e pelo meu bramido todo o dia. Confessei, verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. E dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Bem-aventurado, feliz, sortudo, afortunado aquele a quem Deus perdoa as suas iniquidades. Mas notem uma coisa interessante, é que Davi reconhece que para que ele seja perdoado, há necessidade de que nele exista um sentimento equivalente de disponibilidade para ser perdoado.
Há necessidade de existir arrependimento. Portanto, felizes não são aqueles que têm dinheiro para comprar todos os recursos ou todas as coisas que estão na moda. Felizes não são aqueles que têm casas e carros modernos e novos. Felizes são aqueles que são alvo da misericórdia de Deus. Aqueles que estão dispostos a arrependerem-se dos seus pecados e que estão dispostos a reconhecer a sua falta. Ainda, umas páginas adiante, o Salmo 34, no capítulo 34, verso 8, o salmista continua-nos a dizer, Salmo 34, o verso 8 e o verso 9 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. E o verso 9 continua dizendo, temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o temem. O Senhor não deixa de proteger, de abençoar e de fortalecer aqueles que nele confiam. Feliz, sortudo é aquele que pode ter a sua confiança colocada em Deus. Mas o mais interessante de tudo isto, meus queridos amigos e irmãos, é que cada uma destas bem-aventuranças não depende de Deus. Cada uma destas bem-aventuranças depende de nós. O desejo de obedecermos à lei de Deus depende de nós. A disponibilidade para sermos perdoados por Deus depende de nós. A disponibilidade para confiarmos em Deus depende de nós. De maneira que não é nenhuma casualidade da vida, não é nenhuma felicidade genética que nos torna melhores ou em situação de vantagem diante dos outros. Para sermos bem-aventurados diante de Deus, apenas depende da nossa parte o fato de estarmos disponíveis para viver de acordo com o plano que Deus tem para a nossa vida. O Salmo 84, o verso 12, tem ainda um outro aspecto interessante daquilo que significa ser bem-aventurado diante de Deus. Salmo 84, e nós vamos ler o verso 12. Salmo 84, verso 12. Diz, Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Esta expressão, Senhor dos exércitos, é frequentemente usada na Bíblia, no Antigo Testamento. Não só porque Israel frequentemente estava em situação de guerra, mas principalmente porque a expressão Senhor dos exércitos tinha a ver com o Criador dos exércitos do céu. As estrelas muitas vezes eram chamadas também de exército celestial. E Deus, como sendo o seu Criador, é portanto conhecido como o Senhor dos exércitos. O Senhor que cuida do universo, que está muito além da nossa compreensão e muito distante de nós, mas ao mesmo tempo cuida de nós, estando nós aqui neste ponto perdido do universo. Este Deus que é ao mesmo tempo transcendente, que vive numa escala de existência muito além da nossa compreensão, mas que ao mesmo tempo se interessa por nós, a ponto de, como Jesus dizia, conhecer a quantidade de fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Isto é surpreendente. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor dos exércitos. E a última bem-aventurança sobre a qual gostaria que nós pudéssemos meditar e guardar no nosso coração está no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 3. Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz-nos, apresenta-nos a última bem-aventurança sobre a qual nós vamos refletir neste momento. Diz assim, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo do fim está próximo. Meus queridos amigos, se para sermos bem-aventurados ou felizes, única e exclusivamente depende de nós, há necessidade de nós podermos, com atenção e com cuidado, estudarmos afincadamente aquilo que particularmente é a palavra de Deus, mas de forma especial o livro do Apocalipse nos tem a dizer, para que possamos estar preparados para a vinda de Jesus, porque efetivamente o tempo do fim está próximo. E como a Bíblia nos diz
que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa e se converta do seu mau caminho. Jesus, quando vier, quer levar para o céu todos aqueles que tiverem aceitado a sua salvação. Neste momento, meus queridos, quando nós estamos preparados para participar da Santa Ceia, nós somos convidados a, portanto, fazermos com que a nossa participação seja uma recordação, seja uma celebração do participar dos símbolos que representam a nossa redenção. Diante de nós está o pão, diante de nós está o sumo da uva, que materializam aquilo que foi necessário para a remissão dos pecados de cada um de nós. Ao participarmos, cada um de nós vai estar tendo a oportunidade de celebrar alegremente aquilo que representa a sua salvação. Nós vamos, neste instante, passar, portanto, à celebração da ceia e nós gostaríamos de pedir àqueles irmãos, a toda a congregação, todos os presentes, que possamos, neste momento, colocar-nos reverentemente de pé, enquanto, aqui da frente, nós, ao nos ajoelharmos, vamos, através da prece do irmão Zeca, pedir a bênção do Senhor para este símbolo que é o pão sem fermento que representa o corpo de Cristo. Coloquemo-nos então de pé para participarmos deste momento. Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, os nossos corações, Senhor, estão cheios de alegria, porque abaramos, Senhor, desta mesa, com o fim, Senhor, de Tu, Senhor, viveres na nossa vida, viveres no nosso coração, e assim transmitirmos essa alegria, Senhor, de que, na verdade, Tu estás connosco, se nós assim o quisermos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que venhas abençoar, Senhor, agora este pão que vamos tomar, símbolo, Senhor, do Teu corpo partido na cruz do Calvário. Cada um de nós, Senhor, possa, na verdade, tomar essa responsabilidade e tomarmos a consciência, Senhor, sem esse ato, nós estávamos completamente perdidos. Por isso, ó Deus, te agradecemos, Tu teres morrido por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque nos dás a vida eterna. E te pedimos, ó Senhor, que toques o nosso coração, para que humildemente, Senhor, nós possamos ter a honra, Senhor, de chegar junto a Ti, agradecer-te, Senhor, por aquilo que Tu fazes por nós. E, ó Senhor, invocar o Teu nome em toda a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, pelos irmãos que vão tomar parte nesta cerimónia. E também te pedimos, Senhor, por aqueles que por algum motivo, Senhor, não a tomam. Tu possas tocar no coração de ambos, Senhor. Só Tu és juiz, só Tu é que sabes, Senhor. E por isso nós te pedimos que tenhas compaixão de todos nós. E que a Tua, Senhor, misericórdia, que a Tua bondade, Senhor, faça habitar na nossa vida, para que nós possamos ser, Senhor, verdadeiros Teus filhos. E quando Tu vieres, possamos, Senhor, tomar de novo esta Santa Ceia contigo na Pátria Celestial. Perdoa as nossas transgressões. Abençoa, Senhor, todos nós. No nome de Jesus te peço todos estes favores. Amém. A palavra do Senhor é em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, diz-nos que neste momento em que Jesus estava celebrando a ceia com os seus discípulos, cheio de emoção, ele dirige-se àqueles homens
sabendo que seriam, portanto, os últimos momentos que estaria com eles, e faz-lhes uma afirmação que os leva a guardarem na sua memória para sempre tudo aquilo que tinham vivido naquela noite. Diz: o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Queremos convidar neste momento a que todos aqueles que estão a participar desta ceia possam colocar-se de pé, para que no momento em que os diáconos passarem, possam servir a cada irmão. À medida que nós formos servidos, nós devemos assentar-nos e aguardarmos de forma ordeira e silenciosa até que todos sejam servidos e finalmente então todos possamos participar deste símbolo. Vamos então fazer com que vamos entregar então aos diáconos, pedimos aos diáconos que por favor se aproximem para Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, geloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em atitude de humildade e de comunhão, participemos todos juntos do pão que representa o corpo de Cristo.
palavra do Senhor, através das palavras de Paulo, continua a dizer: semelhantemente, também, depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Semelhantemente, nós vamos aqui também ajoelhar-nos para pedirmos, neste momento, através da oração do nosso irmão Noé, a bênção para o sumo da uva, que representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo derramado em nosso lugar. Nós vamos pedir à congregação que possa colocar-se de pé para, neste momento, de forma reverente e solene diante de Deus, celebrarmos este símbolo tão importante para a nossa salvação. Senhor nosso Deus, mais uma vez prostrados, confiantes no Teu amor, agradecidos, portanto, de tudo aquilo que fizeste, que fazes e que prometes fazer. Oxalá seja a nossa constante confiança em toda a Tua palavra, em todo o Teu ensino. Neste momento, te pedimos uma bênção muito especial para este símbolo que vamos aqui apresentar. Que este possa ser compreendido por todos como o sacrifício do Teu amado Filho e que esse, para nenhum de nós que aqui possa estar, não seja vão esse sacrifício. Vem abençoar-nos e guardar-nos e proteger-nos de todo o mal, de todos os perigos, e que vivamos sempre nesta esperança de um dia repetirmos estes símbolos na Pátria Celestial. Em nome de Jesus, todos te agradecemos e pedimos. Amém. Semelhantemente àquilo que foi feito em relação à distribuição do pão, pedimos a todos aqueles que têm estado a participar nesta cerimónia que possam colocar-se de pé para receberem o símbolo do sumo da uva, e à medida que forem servidos, agradecemos então que pudessem aguardar assentados até todos terem sido servidos e finalmente podermos participar em conjunto. O profeta Isaías, naquilo que poderia ser considerado o Evangelho do Antigo Testamento, diz: eis que o meu servo operará com prudência e será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
coração, participemos do sumo da uva em oração. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercede. O celebrar estes símbolos tão importantes que representam a nossa salvação, além de ser um momento de solenidade pela grandiosidade do sofrimento que Jesus Cristo enfrentou para concretizar a nossa salvação, isto deve-nos também trazer grande alegria e conforto espirituais, porque ao assim fazermos, nós estamos a confirmar a certeza de que a nossa salvação não é apenas algo que poderia ser esperado num futuro distante. A nossa salvação é uma realidade que já pode ser vivida por aqueles que creem e amam a Jesus Cristo. É por esta razão que quando nós terminamos uma Santa Ceia, podemos fazê-lo cantando. E podemos justamente alegrar-nos porque será no Senhor que a nossa salvação está garantida. Neste momento, gostaria de convidá-los a que nós cantássemos o hino 415. Ao som do piano, nós vamos colocar-nos de pé para cantarmos as estrofes deste hino, cujo título é Só com Teu Deus. Que a nossa vida possa ser, efetivamente, uma jornada com o nosso Deus. Uma jornada de alegria, de felicidade e de crescimento espiritual. 415. Oh
Oremos. Querido Deus, ao sairmos daqui, nós não queremos sair abandonados, mas sim acompanhados por Ti. Como cantamos, bom Pai, nós queremos caminhar o restante da nossa vida contigo. Queremos separar-nos daquelas coisas que nos apegam ou que nos prendem a este mundo, para que Jesus, quando vier, possa encontrar-nos em condições de nos levar para a eternidade. Abençoe, bondoso Deus, a cada um dos Teus filhos que aqui está presente. Fortaleça, bom Pai, a vida espiritual de cada um dos membros desta congregação, daqueles que Te buscam, daqueles que Te aceitam como seu Senhor. Venha, bondoso Deus, fortalecer-nos, mas venha sobretudo, bom Pai, ajudar-nos a lidarmos com esta coisa chamada pecado, através dos méritos de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio a este mundo para morrer, mas principalmente para derrotar o pecado neste mundo. Nós Te agradecemos por tudo e pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.